Bom, pessoal, então agora é 1h30, nós vamos iniciar nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Controle Digital. Bom, como o nosso coro ainda está um pouquinho baixo, eu vou começar a aula fazendo uma pequena revisão do conteúdo que vocês viram na última aula assíncrona, certo? Então, vou pegar as partes mais importantes ali e vamos dar uma passada para deixar claro algumas coisas, ver se não ficou nenhuma dúvida. Eu vou começar então compartilhando o meu vídeo. Ok? Tudo certo com o vídeo e com o áudio? Pode? Ok, então tudo certo, vamos seguir em frente então. Bom, eu vou começar aqui no Moodle. Então, na nossa aba aí de sinais e sistemas discretos, essa é a nossa quinta aula, né? Então, nós tivemos a aula 1, a aula número 2. Então, na aula número 2, semana passada, eu incluí uma atividade. Então, essa atividade tem que ser feita e entregue depois em um arquivo. Tivemos a aula 3 e também incluí uma outra atividade aqui na aula 4, que também tem que ser entregue aí em um arquivo, certo? As duas atividades não são complicadas, certo? São coisas simples. Então, vocês não vão ter grandes problemas. E hoje nós estamos aí na aula 5, certo? Então, nessa aula 5, além do vídeo que nós estamos gravando, existem 3 vídeos que foram gravados aí anteriormente, certo? Que vocês podem dar uma olhada na aula. Ainda no Moodle, né, nós temos aqui uma lista de exercício e tem um roteiro do trabalho que nós não discutimos ainda. Se nós não discutimos na aula de hoje, nós vamos discutir na próxima. Tem uma série de arquivos do MATLAB com simulações, que são exemplos que nós utilizamos aqui na sala de aula. E também tem um material aí das aulas síncronas, certo? Então eu agrupei aqui o material das aulas síncronas desse semestre. E tem também material de aulas síncronas de semestres anteriores, certo? A nossa aula da semana que vem, nós vamos começar então com um tema de controle propriamente dito, certo? Até aqui foi uma introdução aí em sinais, sistemas discretos, informações que eram necessárias para que a gente pudesse aí começar a discutir realmente controle digital. Então nós vamos começar aí a aula fazendo então uma revisão de alguns conceitos que vocês devem ter visto na aula passada. Então, na aula passada, nós começamos a abordar aí, na aula retrasada, nós vimos a transformada Z, certo? E suas propriedades. E os vídeos que vocês assistiram aí na semana passada, foi a transformada Z inversa, ou seja, eu começo então modelando um sistema com equações de diferenças, aplico transformada Z para resolver esse problema, tenho a resposta no domínio Z, agora nós precisamos voltar para o domínio do tempo discreto, certo? Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Na verdade, nós vamos revisar agora, certo? Como voltar para o domínio do tempo discreto. Bom, nós vamos usar um método que é muito parecido com o que vocês já utilizavam para a transformada de Laplace, que é frações parciais. Então, se eu tenho aqui uma função de transferência e eu quero obter a resposta disso aqui, o y de z, né? Eu vou ter aqui um polinômio, e tem um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. A intenção, então, com frações parciais é conseguir polinômios mais simples em que eu consiga identificar na tabela de transformada Z. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver frações parciais, lembrem que g de z é y, deixa eu ver se eu tenho aqui na sequência, não coloquei, faltou. Então, lembrando que g de z é a relação entre entrada e saída, e nós queremos calcular a saída.
Então, um passo importante aqui, antes de fazer frações parciais, é aplicar, multiplicando a função de transferência aqui da minha planta, qualquer entrada que eu estou resolvendo, certo? Uma vez que eu fiz isso, meu próximo passo é dividir por z a minha transformada, certo? Então, nos dois lados da equação, eu vou dividir por z. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco, certo? Então, esse é um passo que vocês não faziam quando aplicavam frações parciais para Laplace, mas aqui no domínio de z é importante. Bom, uma vez então que eu dividi por z os dois lados da equação, eu vou então agora obter frações parciais. Então, vocês lembrem que em frações parciais, cada uma dessas funções menores, ela vai conter um dos polos da minha função de transferência original, certo? Multiplicado aqui em cima pelo resíduo. Então, lembrando lá a fórmula do resíduo, né? Para cada um dos polos, eu tenho que calcular um resíduo. Se eu tiver polos repetidos, eu tenho que elevar ao quadrado, né, e dá um pouquinho mais trabalho de calcular alguns dos resíduos. Mas não é muito complicado, certo? Você já deve ter trabalhado bastante isso aqui em controle 1 e 2, né? Bom, agora, por que nós estamos dividindo a função de transferência por z? Porque se eu procurar foi lá na minha tabela de transformada z e procurar essa função, eu não vou encontrar. Eu só vou encontrar a função z sobre z menos p. Certo? Então, meu próximo passo, antes de aplicar a tabela transformada z inversa, é passar esse z multiplicando todas essas minhas funções aqui. Uma outra coisa que acontece quando eu estou dividindo essas duas funções por z é que na prática eu estou inserindo mais um polo em zero. Então eu tinha aqui do P1 ao Pn na minha equação original. Quando eu dividi por z, eu inseri mais um polo em zero. Bom, no MATLAB nós temos uma função chamada resíduo, que ela faz frações parciais para a gente, certo? Então, o que a gente precisa para essa função? Então, se eu tenho aí um polinômio, tenho o meu numerador e o meu denominador, eu preciso criar um vetor com os coeficientes do numerador, um vetor com os coeficientes do denominador e fornecer essas duas informações para a função resíduo. Notem que essa parte de dividir por z os dois lados da equação, a função resíduo não faz, certo? Na verdade, ela nem sabe se essa função é em S ou em Z. Ela está recebendo dois polinômios, ou dois vetores que representam o polinômio do numerador e denominador, e ela não sabe se isso é uma função de transferência em S ou Z, certo? Então, esse é um cuidado que vocês vão ter que fazer depois. O que ela vai retornar para a gente são dois vetores e mais uma constante, que geralmente é nula. Nós temos o vetor R e o vetor P. O vetor R são os resíduos, o vetor P são os polos. Lembrando então que o z que eu tinha aqui, que eu dividi a minha função de transferência, antes então eu passo esse z multiplicando em todas as minhas funções, e essa função eu encontro lá na minha tabela de derivada, de transformada z, certo? Mas essa função constante sobre z menos p, isso aqui eu não encontro. Eu só encontro z sobre z menos p. Então é por isso que antes de aplicar frações parciais, nós dividimos por z os dois lados da equação. Para que depois que eu aplicar frações parciais, eu possa pegar esse z que está aqui e passar multiplicando.
Então, um exemplo, nós temos a função aí 10z mais 5 sobre z menos 1, que multiplica z menos 2, menos 0,2. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero encontrar o y, certo? Eu quero encontrar minha saída y. Se eu não passar esse x para o outro lado e não substituir por nada, eu estou encontrando a saída y para a entrada em impulso unitário, se eu não fizer nada, certo? Então, o que eu fiz aqui? Quando eu dividi aqui os dois lados da equação por z, a ordem do meu denominador aumentou. Ele foi para z na terceira, aqui z ao quadrado e aqui em z. Então, para eu criar aí o vetor do numerador, ele vai continua a mesma ordem, 10 e 5. E o vetor do denominador, ele é 1 menos 1,2 mais 0,2 e 0, certo? Eu tenho mais um termo aqui, que é o que seria o termo aditivo, que seria 0. Então, meu vetor que representa o denominador, comparando com o meu denominador antes de eu dividir, ele era de segunda ordem. Quando eu dividi aqui, eu aumentei a ordem dele, certo? Eu simplesmente incluí um 0 aqui no final. Então, eu passo esses dois vetores para a função resíduo. Nesse caso aqui, a função resíduo me retornou 18,75 menos 43,75, 25, e retornou também os polos. Então, esse primeiro resíduo é do primeiro polo, o segundo resíduo é do segundo polo e o terceiro é do terceiro polo. Ok? Então, essa é a minha fração parcial, certo? Agora eu vou pegar esse z que está aqui e vou passar multiplicando. Se eu for lá na minha tabela de transformada z, eu vou ver que uma constante sobre z menos 1, isso aqui é a função de grau unitário. Já a função, uma constante z sobre z menos 0,2, essa função aqui é o a na k, onde a é o 0,2. Então, isso aqui vai dar 43 menos 43,75, 0,2 elevado a k. E uma constante, ela é simplesmente o impulso unitário na origem. Então, aqui eu tenho 25 vezes o impulso unitário na origem. Certo? Então, dessa forma que a gente aplica aí frações parciais. E a pergunta, né, que eu já comentei, para qual essa resposta foi obtida para qual entrada? Bom, como eu não coloquei nada aqui no lugar do x, significa que esse x na verdade era 1, certo? Essa resposta aqui é para a minha função de transferência quando a entrada é um impulso unitário. E se a entrada não for impulso unitário? Bom, eu tenho que pegar esse x, passar para o lado direito da equação, substituir pela função de transferência dessa entrada. Vamos supor que seja um seno ou um degrau. E resolver tudo de novo, certo? Tenho que aplicar frações parciais novamente. Aí tem uns exemplos que vocês podem encontrar na simulação 07, 08, 09 até o 010, certo? Que podem ser úteis aí nessa análise. Bom, uma vez então que eu tenho aí a minha função, a minha saída y de k, eu posso variar o k aí de 0 até o valor que eu queira, né? Por exemplo, para k igual a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, então o de 0 também é 1, e o impulso unitário em 0 também é 1. Então, isso aqui vai ser 18,75 menos 43,75 e mais 25. Se você fizer essa soma, você vai chegar à conclusão que é 0. Bom, quando nós fizermos k igual a 1, começa a mudar um pouco, certo? O de 1 também é 1. Agora,
0,2 elevado a 1 é 0,2. E o meu impulso unitário, para qualquer k diferente de zero, vai ser sempre zero. Então, essa parcela aqui ela desaparece da nossa equação de agora em diante. Substituindo aí, chegamos em 10. E assim por diante. Vou substituindo k por 2, chego em 17. Notem que o terceiro termo, que é o impulso unitário, ele já desapareceu para qualquer k. O segundo termo vai ficar cada vez menor. Então, conforme esse k for aumentando, esse termo vai ficar cada vez menor e vai tender para zero. No infinito, só vai sobrar esse 18,75. Então, conforme nós vamos aumentando o valor de k, a nossa resposta y vai tendendo para 18,75. Então, se eu criar uma tabela aí variando de k, começando aí de menos 2 até 4, como a entrada é o impulso unitário, nossa entrada foi impulso unitário, mas nós não utilizamos praticamente essa informação, e o y, então, nós estamos obtendo aí elemento por elemento. A vantagem desse método é que se eu quiser calcular o i para k igual a 1000, basta eu substituir aqui na equação e eu calculo direto. Eu não preciso conhecer o k igual a 999 para calcular o milésimo k. Eu vou pular essa parte da divisão longa, que eu não acho ela importante, certo? Então vamos passar direto. Resposta interativa é um outro método. Então, nesse método, nós vamos obter primeiro a equação, as diferenças, diretamente da minha função de transferência. Vamos supor condições iniciais nulas, ou seja, para k menor que zero, vamos supor que tanto a entrada quanto a saída são zero. Aplicar como entrada, nesse caso, o impulso unitário, porque eu quero comparar com o anterior, mas eu poderia ter aplicado qualquer entrada. E a partir desse momento eu vou calcular o y atual com base nas entradas anteriores. Então, como exemplo de resposta interativa, primeira coisa que nós vamos fazer é obter o numerador e o denominador e multiplicar de tal forma que eu tenha todos os coeficientes negativos do z, certo? Nesse caso aqui eu multipliquei e dividi tanto o numerador quanto o denominador por z na menos 2. Por quê? Porque o meu maior grau aqui seria z ao quadrado. Bom, passo o denominador multiplicando o y e passo o x multiplicando o numerador. Bom, daqui para obter a minha equação de diferenças é direto, certo? Eu vou ter aqui y sem atraso. 1,2y, esse z na menos 1 vai virar k na menos 1, mais 0,2, o z na menos 2 vai virar y de k na menos 2, e o mesmo aqui para o x, certo? Então eu tenho aqui z, x de z vezes 10 z na menos 1, é 10x de k na menos 1, vezes 5 z na menos 2, é 5x k na menos 2. Então esse meu índice que eu tenho em z, ele vai virar direto aqui k menos esse índice, certo? Então, passar aí de uma equação em z para equações de diferenças é direto. Assim como foi direto também passar de equações de diferença para transformar a z, certo? Meu próximo passo é isolar o y de k. Então, notem que esse y de k, ele depende do y de k menos 1, depende do y de k menos 2, do x de k menos 1 e do x de k menos 2. Como nós vamos considerar condições iniciais nulas, então eu atribuo tanto para x quanto para y o valor zero para k's negativos. E começo calculando para k igual a zero.
Então, como a minha entrada é um impulso unitário, a minha entrada é 1 somente quando k igual a 0. E ela vai ser 0 para todos os demais. Poderia ter calculado para o degrau unitário? Poderia. Poderia supor que aqui é a entrada do degrau unitário. Basta que eu aplicasse a função degrau unitário aqui na coluna do x. Bom, então vamos tentar resolver essa equação agora. Então, para k igual a 0, eu tenho 1,2 vezes y de menos 1, menos 0,2 vezes y de menos 2, mais 10x de menos 1, mais 5x de menos 2. Bom, todos esses elementos que estão de y e de x, eles são zero na condição inicial. Então, o meu y de 0 também vai ser zero. Agora, para y igual a 1, o y de 0 é 0, o y de menos 1 é 0, mas o x de 0 não é 0, é 1. Então, eu tenho aqui multiplicando 0, multiplicando 10 eu tenho 1. Multiplicando 5x da menos 1 também é 0, então o resultado aqui dá 0. Agora, para y de 2, eu tenho dois elementos que são diferentes de 0, certo? O y de 1, ele é 1, ou melhor, y de 1 é 10, né? O y de 0 é 0, o x de 1 é 0 e o x de 0 é 1. Então, se eu fizer isso aqui, vou chegar em 17. E assim sucessivamente. Se vocês compararem essa tabela com a tabela anterior que nós resolvemos pelo método das frações parciais, vocês vão ver que chegamos exatamente ao mesmo resultado. O problema desse método é que se eu quiser calcular o y para k igual a 1000, eu tenho que conhecer o y de k igual a 999 e o y de k igual a para k igual a 998. Ou seja, eu tenho que começar do zero e chegar esse cálculo até k igual a 1000. Mas qualquer linguagem de programação, qualquer loop em linguagem de programação faz isso muito rapidamente. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, o que nós fizemos até aqui foi uma revisão, certo? Do que vocês deveriam ter visto no vídeo da aula passada. Alguma pergunta, dúvida? Por enquanto não? Beleza. Bom, então um outro assunto que também é da aula passada é a questão do mapeamento aí do plano S em Z e vice-versa, certo? Então, quando eu tenho uma equação a diferenças, nós conseguimos mapear os polos dessa minha equação a diferenças num chamado plano Z, certo? Essas informações são importantes, esse posicionamento dos polos e dos zeros são importantes para nós em controle. Bom, quando eu pego essa equação que estava contínua, essa equação diferencial contínua, e discretizo essa equação, eu crio então uma equação a diferenças e eu posso aplicar a transformada Z nessa equação de diferenças e a análise dos polos e zeros nesse plano Z também vai ser muito importante para nós aqui no nosso disciplina de controle digital. Nossa intenção aqui é ver onde cada ponto do plano Z do plano S está mapeado no plano Z. Como Z é definido como E na STS, e S é um número complexo, ou seja, eu tenho uma coordenada real e tenho uma coordenada imaginária, eu posso, então, para cada ponto em S, aplicar esse ponto aqui na definição de Z e obter uma coordenada em Z. Ou seja, estou vendo como o meu plano S está mapeado em Z.
Bom, quando eu aplico então S, que é um número complexo, no E na STS, eu vou ter então aqui E na C mais J ômega TS. Eu posso pegar o TS e multiplicar esses dois números, um número real e um número imaginário, certo? E quando eu tenho soma de expoentes, isso é igual ao produto dessas duas exponenciais. Então, isso aqui vira Z, que é E na CTS, onde C é o número real, vezes E na J ômega TS. E na J ômega TS, aplicando a identidade de Euler, nós podemos definir como cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS, certo? Isso aqui é a identidade de Euler. Uma exponencial complexa tem esse formato de cosseno-seno. E na CTS vai ser sempre um número real. E na J ômega TS é um número complexo. Dependendo do valor de ômega TS, esse J pode ser zero ou o cosseno pode ser zero, certo? Então ele pode ser um número real ou pode ser um número imaginário puro. Então, aplicando a identidade de Euler aqui, eu tenho então que Z é igual a E na CTS, que multiplica cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS. Então, eu posso aí, a partir de qualquer coordenada em S, eu posso mapear uma posição equivalente em Z. E é isso que nós vamos tentar visualizar aqui. Vamos ver como o meu plano S está mapeado no plano Z. Bom, primeira coordenada que nós vamos tentar fazer, nós podemos fazer as duas coisas, certo? Nós podemos ver onde um ponto em S está mapeado em Z e também onde um plano em Z está mapeado em S. Basta fazer o inverso. Primeiro ponto que eu vou tentar analisar é a origem do plano S, a coordenada 0, 0. Toda vez então que eu levo, se eu substituir então 0 E vezes 0 TS, vai dar E na 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a minha coordenada 0, 0 em S, ela está na coordenada real igual a 1. Ou seja, um integrador em S, que é um polo na origem, em Z, o nosso integrador é polo em 1. Ok? Informação muito importante para nós em controle. Bom, se eu percorrer aqui o eixo, né, o eixo aqui dos imaginários, eu vou então estar percorrendo um círculo unitário. Por quê? Eu devia ter voltado aqui. Se eu substituo C por 0, que é a parte real igual a 0, isso aqui vai dar sempre 1. Cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS, isso aqui me descreve um círculo. Então, quando eu percorrer aqui o eixo com coordenada real igual a 0 e variar aqui o valor imaginário, eu estou percorrendo então o círculo unitário. Os pontos ômega S sobre 2 e menos ômega S sobre 2, ponto 2 e 3, eles estão mapeados em Z na mesma posição, em menos 1. Bom, se eu tender aqui, vou voltar aqui para a origem, certo? Agora, em vez de variar aqui a parte imaginária, eu vou variar a parte real. Vou tender isso para menos infinito. Bom, se eu levar E na STS, substituir S por infinito, isso aqui tende para 0.
menos infinito, né, vai tender para zero. Então, quando eu sair da origem e tender para menos infinito em S, então eu vou dizer que o 4 está no infinito, isso vai tender em Z para zero. Eu estou colapsando, né, entre aspas, para zero. E se eu saísse das coordenadas ômega S sobre 2 ou menos ômega S sobre 2, qualquer uma dessas duas coordenadas, eu fosse para menos infinito, eu também tendo a colapsar para zero. Então, qualquer coordenada que estiver com a parte real tendendo para menos infinito, vai estar tendendo aqui para zero no plano Z. Em outras palavras, toda essa faixa que vai de zero até mais ou menos ômega S sobre 2, até menos infinito, ela está mapeada dentro do círculo unitário no plano Z. Certo? Toda essa faixa que eu chamo de faixa principal vai estar mapeada aqui dentro desse plano Z. Se eu obedecer o teorema de amostragem, os meus polos têm que estar nessa faixa aqui, certo? Se eu tiver um polo da minha função contínua que está fora dessa faixa, significa que eu amostrei errado a função. Eu deveria ter escolhido uma frequência de amostragem maior. O nosso problema, né, é que todas as faixas que eu estou chamando de faixa complementar, que estão em torno de múltiplos de ômega S, mais ou menos 0,5 ômega S, elas também estão sobrepostas na mesma região. Então, quando eu saio aqui de S para Z, eu tenho uma única solução. Mas quando eu tentar fazer o retorno, eu tenho infinitas soluções. É a mesma coisa que nós já tínhamos visto quando nós discretizávamos um sinal. Todo sinal contínuo, quando eu discretizo, eu chego em um único sinal discreto. Mas quando eu tento fazer o retorno do sinal discreto para o sistema contínuo, eu tenho infinitas soluções. Se eu respeitar o teorema de amostragem, eu vou ter uma solução única, certo? Nesse caso aqui, se eu respeitar o teorema de amostragem, eu vou ficar na faixa principal. Bom, essa região que está entre ômega S sobre 2 e menos ômega S sobre 2, de zero até mais infinito, ela está mapeada do lado de fora desse meu plano unitário, desse meu círculo unitário. E essas áreas complementares estão sobrepostas do lado de fora. Tranquilo, pessoal? Então, quais são as informações importantes que nós vimos até agora? Primeiro é que a posição, a origem do plano S, que é o zero, que é o integrador, ele está mapeado em 1 no plano Z. Então, um integrador, se eu tenho um polo em 0 no plano S, isso vai me gerar um polo em 1 no plano Z. Polo em 1 no plano Z, integrador. Outra coisa, para um sistema ser estável num sistema contínuo, os seus polos têm que estar do lado esquerdo do plano S. No plano Z, todo o lado esquerdo está dentro do círculo unitário. Então, para nós, um polo em Z estável é um polo cujo módulo é menor que 1. Não importa se ele é positivo ou negativo. O valor absoluto da parte real, certo? Se o módulo for menor que 1, esse polo é um polo estável. Se o módulo for maior que 1, em Z, esse é um polo instável. E pouco importa se a parte real é positiva ou negativa.
certo? Então, essas são as informações importantes que nós conseguimos ver até agora nesse mapeamento aí do meu plano S no plano Z. Tranquilo, pessoal? Então, essas são duas informações importantes. Bom, vamos ver então como estão mapeadas algumas retas em S que são importantes para nós em controle. Então, vamos começar. Opa, vamos voltar aqui. Bom, então o nosso mapeamento aí de S em Z, eu tenho então S, que é um número complexo, tem uma parte real e uma parte imaginária. Vamos ver então como são as linhas para C constante, ou seja, eu vou deixar C constante e vou variar ômega. Ou seja, são retas na vertical. Como C me dá a amplitude, a parte real me dá aqui o módulo do meu número em Z, e basicamente o ômega vai me dar o ângulo. Se eu tenho aqui então uma reta que passa num ponto onde C é menor que zero, ou seja, uma reta que está do lado esquerdo do meu plano complexo, e elevado a um número menor que zero, um número negativo, vai dar sempre um módulo menor que 1. Certo? Quando eu variar o ômega, eu vou descrever um círculo. Então, se eu tenho uma reta na vertical no plano S, essa reta me descreve um círculo no plano Z. Se a parte real em S for menor que zero, esse círculo ele tem um raio menor que 1. Agora, se a minha reta estiver exatamente em cima da reta imaginária, ou seja, C igual a zero, qualquer número elevado a zero, ele tem o valor 1. Então, essa reta me descreve o círculo unitário. Ou seja, E elevado a zero está igual a 1. Se essa reta estiver numa coordenada onde o C é um número maior que zero, isso vai me descrever um círculo cujo raio é maior que 1. De novo, coordenadas que estão no lado esquerdo do meu plano S, eles me resultam em coordenadas dentro do círculo unitário. Exatamente em cima aqui da coordenada imaginária, ou seja, parte real nula, eu estou no círculo unitário. E parte real maior que zero, eu estou fora do círculo unitário. E retas na vertical, em S, me resultam em círculos no meu plano Z. Bom, vamos analisar agora retas na horizontal. Ou seja, eu vou manter aqui o ômega constante em S e vou variar a parte real. Então, eu vou manter aqui minha amplitude. Eu vou variar a amplitude e vou manter o ângulo constante agora. Bom, primeira reta. Ômega igual a zero. Ômega igual a zero. E vou variar o C de menos infinito até mais infinito. Nós já vimos que se nós estivermos aqui em menos infinito, nós estamos em zero no plano Z. Conforme eu vou aumentando e me aproximando de zero em S, eu vou me aproximando de 1 em Z. E se eu for do zero em S até mais infinito, eu vou sair do 1 e vou para mais infinito também. Ok?
Então, uma reta aqui passando por 0, ômega, ela me descreve uma reta que vai de 0 até mais infinito. Aqui é uma reta que vai de menos infinito até mais infinito, passando por ômega igual a 0. Bom, retas que estão em múltiplos da min de ômega-s, menos ômega-s, 2 ômega-s, menos 2 ômega-s, todas essas retas estão na mesma posição, estão sobrepondo essas retas aqui, certo? Bom, e se eu pegar uma reta que está em ômega-s sobre 2? Ômega-s sobre 2, ela me descreve uma reta que sai de 0 e vai para menos infinito. Então, aqui no menos infinito em s, eu estou em 0. Conforme eu me aproximo da coordenada c igual a 0, eu me aproximo da coordenada menos 1 aqui do círculo. E conforme eu vou para mais infinito, aqui eu vou para menos infinito, em z. A reta aí para menos ômega-s sobre 2 também está exatamente na mesma posição. Está sobreposta aí com a reta correspondente a ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2 caem exatamente na mesma posição. Bom, e ômega-s sobre 4? Ômega-s sobre 4, ele está numa coordenada que tem o ângulo de 90 graus. Bom, aqui, pessoal, dá para a gente passar uma regra aí para vocês, certo? Se eu tenho uma coordenada em S e quero saber como que essa coordenada está em Z, a regra que nós vamos utilizar é o seguinte: a parte real, ela me dá o módulo da minha coordenada em Z. A parte imaginária em S vai me dar um ângulo. Certo? Então, direto. Parte real, eu elevo na ECTS, eu tenho o módulo da minha coordenada em Z. E a parte imaginária, eu tenho o ângulo. Então, eu saí de coordenada cartesiana em S, eu vou direto em coordenada polar em Z, certo? Então, esse ângulo que eu vou obter aqui, ele depende da frequência de amostragem. Eu sei que ômega-s sobre 2 é 180 graus. Basta eu aplicar uma regra de 3 para obter o ângulo. Se ômega-s sobre 2 é igual a 180, ômega-s sobre 4 é 90 graus. Menos ômega-s sobre 4 é menos 90 graus. E se eu pegar uma outra coordenada aqui, ômega-s sobre 8? Ômega-s sobre 8 vai ser 45 graus. Se eu tivesse aqui uma reta que passasse aqui por ômega-s sobre 8, seria uma reta que sai de 0 num ângulo de 45 graus e vai até infinito. Certo? Então, se eu quero uma coordenada em S, eu pego a parte real e calculo aqui o módulo. E a parte imaginária me dá um ângulo. Basta aplicar uma regra de 3, onde ômega-s sobre 2 é 180. Pego esse ângulo da minha coordenada, faço uma regra de 3 e vou chegar no ângulo que eu vou ter aqui na minha coordenada polar em Z. Bom, uma outra curva que é importante para nós em controle é a linha que tem uma relação C e W constante, ou seja, retas que saem da origem e vão para mais ou menos infinito, ou seja, sempre do lado esquerdo aqui do meu plano unitário, né? Retas do meu plano, no meu plano S aqui, certo? Bom, conforme eu percorrer essa curva, eu vou variar tanto a amplitude quanto o ângulo. Então, eu tenho um círculo cujo o módulo varia. Essas retas, pontos nessas retas, são pontos que têm o mesmo amortecimento.
Então, se eu tenho polos que estão em cima dessa reta, todos os polos que estão nessa reta têm o mesmo amortecimento. E amortecimento a gente sabe que é importante para sobresinal, por exemplo, né? Então, essas curvas, essas retas aqui no plano Z de amortecimento constante, em S, né? Em Z elas são espirais. Certo? Ou seja, elas são círculos cujo raio está variando. Então é uma espiral. Bom, essa minha reta, quando ela cruza aqui ômega-s sobre 4, eu estou cruzando aqui o eixo imaginário de Z. E quando eu cruzo ômega-s sobre 2, eu estou cruzando aqui o eixo real. Bom, nos interessa somente a região no plano Z, no plano S, que está entre ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2, certo? Então, só nos interessa essa parte aqui da nossa espiral, certo? O restante não nos interessa. Se o meu polo estiver nessa região, significa que eu não respeitei o teorema de amostragem e não discretizei direito a minha função. Uma outra curva importante para controle são as curvas em que o ômega-n é constante. Ômega-n constante são semicírculos no lado esquerdo do meu plano S. Certo? Esses semicírculos eles são um pouquinho mais difíceis de se obter, certo? Então, no início, esse meu semicírculo, quando ele é pequeno, ele é um semicírculo aqui próximo de 1. Conforme eu vou aumentando esse meu semicírculo e chego próximo a ômega-s sobre 4, eu saio aqui da coordenada 1 e menos 1 e traço uma curva aqui meio estranha, certo? A gente só consegue obter essa curva fazendo ponto a ponto. E se eu tiver em posições onde é maior que ômega-s sobre 4, mas menor que ômega-s sobre 2, eu vou estar desse lado de cá do meu plano Z, certo? Do lado esquerdo do plano Z. Envolvendo sempre a coordenada 0. Então, essas curvas aqui, em Z, elas têm a mesma frequência natural. Tranquilo, pessoal? Então, até aqui nós fizemos uma revisão da aula passada, certo? Porque a aula passada considera uma aula bem importante. Então, nós temos uma revisão aí, ok? Nós vimos, então, como obter a transformada Z inversa e vimos também como mapear o plano S no plano Z. Tem algumas curvas que são bem importantes para nós, como a curva de amortecimento constante e a curva de frequência natural constante. Elas são importantes para nós em controle. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí até agora? Que agora sim nós vamos entrar na aula de hoje, certo? Então, voltando aqui, como vocês não têm nenhuma dúvida. Algum colega está digitando, deixa eu ver. Não, ok, tudo ok. Então tá jóia. Vamos continuar então. Bom, nós vamos ver aqui então alguns comandos do MATLAB que nós vamos utilizar aí na disciplina, certo? Deixa eu ver se eu passei algum comando. Essa numeração tá... Bom, então os primeiros comandos aí é a transfer function, certo? Então transfer function, ele me cria uma função transferência que pode estar em S ou em Z. Se eu passar somente um vetor com numerador e um vetor com denominador da minha função transferência, eu crio uma função transferência em S. Se além do numerador e denominador eu também passar um período de amostragem, eu vou estar criando uma função transferência em Z. Então, se eu passar o período de amostragem, o MATLAB entende que essa é uma função transferência em Z. Se não, ele entende que é uma função transferência em S. Como exemplo, né? Aqui eu passei o vetor do numerador,
o vetor do denominador. Se eu passar transfer function e não passar um terceiro coeficiente, ele entende que a minha função de transferência está em S. Se eu passar o valor do período de amostragem ou se eu passar menos 1, ele entende que eu estou criando uma função de transferência em Z. Menos 1 significa que eu não passei qual que é o período de amostragem. Mas se eu passasse aqui, por exemplo, 0,1, ele ia colocar o período de amostragem 0,1. O próximo comando, ZPK, ele também cria uma função de transferência, mas em vez de passar o numerador e o denominador, nós vamos passar um vetor com os polos, com os zeros, com os polos e com o ganho. Então, 2 vetores mais uma constante. Se eu passar um quarto parâmetro, que é o período de amostragem, ele vai entender que é uma função em Z. Então, aquela mesma função, ela tinha o polo em 0,5, o zero em 0,5, um polo em 1 e um polo em 0,2. E o ganho igual a 10. Então, se eu passar esses parâmetros para a função ZPK e não passar um período de amostragem, ele entende que eu estou criando uma função de transferência em S. Agora, se eu passar o período de amostragem, ele entende que eu estou criando uma função de transferência em Z. Como eu passei o valor menos 1, ele está dizendo aqui que não foi especificado o período de amostragem. Alguns comandos aí a mais, certo? Então eu tenho um comando para criar figura, o chamado pzmap. No pzmap, eu passo a função transferência, ele vem aqui no meu plano e coloca tanto zeros quanto os polos. Então notem que nós tínhamos ali um polo em 0,2 e um polo aqui em 1. E o meu zero estava em menos 0,5. Se eu usar a função sGrid, ele vai traçar aqui a curva de frequência natural constante e de amortecimento constante. Só que aqui está sGrid no plano S. Nós temos um comando similar, então aqui é uma curva de amortecimento constante e as curvas aí de frequência natural constante. Se eu usar o comando pzmap, mas passar aí uma função de transferência em Z, ele vai plotar os polos e zeros da mesma maneira, certo? Só que se eu usar o comando zgrid, ele vai traçar o círculo unitário, vai traçar as curvas de amortecimento constante e também as curvas aí de frequência natural constante. Essas curvas de frequência natural, elas estão em função da frequência de amostragem. Então, são 10 curvas que ele plota. A primeira curva que eu tenho aqui, ela é a frequência ômega-s sobre 2. A próxima curva, 90% de ômega-s sobre 2. Essa última, que é 0,1, ela é 10% de ômega-s sobre 2, ou seja, 0,05 ômega-s sobre 2, ou seja, 1/20 de ômega-s. Então, tomar cuidado que essa primeira curva aqui de ômega-s, essa primeira curva de frequência natural constante, não é ômega-s, é ômega-s sobre 2. Certo? Então, aquelas duas curvas que eu comentei para vocês, que são importantes para a gente controle, curva de amortecimento constante e frequência natural constante, o comando zgrid traça para a gente, além do círculo unitário, né, que ele também traça. Tudo certo aí, pessoal? Áudio e vídeo, tudo correto? Não travou até agora meu sistema? Então tá jóia. Vamos voltar. Aí mais alguns comandos que são úteis, né?
Se eu passo então uma função de transferência para a função impulso, eu tenho a função impulso e a função step. Ambas vão me traçar aí gráficos, certo? Então, a função impulso vai traçar um gráfico para o impulso e a função step para o step, certo? Nesse caso aqui, como a minha função transferência tem um integrador, essa função tem um polo em 1, quando eu entro com a função step, isso vai para infinito. Aí mais uns comandos para deixar o gráfico mais bonito, né? Legenda, ajuste de escala X, ajuste de escala no Y. E essa função aqui, nós vamos ver ela em mais detalhe, é o Continue to Discrete. Essa função ele discretiza uma função de transferência em S. Então, se eu passo uma função de transferência em S para a função Continue to Discrete, passo o período de amostragem, passo o método, ele vai me gerar uma função de transferência em Z. E posso fazer o inverso, discreto para contínuo. Então, se eu entro com a função discreta, passo o método, ele vai me gerar então minha função de transferência em S. Nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe essa função mais para frente, tá? Então, essa função aqui realmente discretiza uma função contínua ou gera uma função contínua a partir do discreto. Bom, feito isso, vamos fazer uma comparação em como que responde aí um sistema de primeira ordem, tanto em S quanto em Z. Então, a função de primeira ordem em S, tanto de primeira ordem, né, quanto de segunda ordem. Então, em primeira ordem, eu tenho um único polo. Então, se essa função é 1 sobre S mais A, o meu polo está em menos 1. E uma função aí definida por ômega n ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 amortecimento ômega ns, mais ômega n ao quadrado, né? Se eu definir essa função, os seus polos estão nessa localização aqui, que depende do amortecimento e da frequência natural. Bom, polo em S, onde S é positivo, nós sabemos que isso é um polo instável. Então, se eu aplicar aqui um degrau unitário para um sistema que tem polo instável, ele vai tender exponencialmente para infinito. Esse polo de 0,1, ele corresponde a um polo discreto de 1,1. Se eu discretizar isso aqui com 1 segundo. Então, notem que polo em S positivo ou polo em Z que tem um módulo maior que 1, ambos são sistemas instáveis. Então, aqui eu tenho a resposta em azul para o meu sistema contínuo e em verde para o sistema discreto equivalente. Então, foi essa função que é de primeira ordem e tem um polo em 0,1. Quando eu discretizo essa função, me gera um polo em 1,1. E ambos são instáveis. Agora, se a minha coordenada em S for negativa, e aqui eu coloquei menos 0,5, eu discretizar essa função que tem esse polo de primeira ordem, eu vou ter um polo em 0,6065. Ou seja, notem que se S é negativo, Z tem módulo menor que 1. Então, sistema estável, quando eu aplico um degrau, ele tende, a minha função contínua, ela tende exponencialmente para um valor constante. Já a minha função discreta, ele vai em degraus, certo? Por quê? Porque o meu sistema só está definido nos instantes de amostragem, ou seja, nesse caso o período de amostragem foi 1, então em 0 era 0, em 1 vai aqui para próximo de 0,8, dou mais um passo para 2, vai um pouco acima de 1,2, então de 1 em 1 segundo eu vou dando um degrau aqui no meu sistema discreto. Por quê? Porque foi a frequência que eu utilizei para discretizar meu sistema contínuo.
Bom, se o S for menos 3,14, ou seja, π, a hora que eu discretizo esse S, eu vou para Z igual a 0,0433. Notem que a minha frequência de amostragem, nesse caso aqui, 1 Hz corresponde a 6,2 radianos por segundo, certo? Então, se o S é menos 3,14 ou menos π, aqui eu estou exatamente com o meu polo em cima de ômega-s sobre 2. Ou seja, ou seja, no limite do teorema de amostragem. Então, se o meu sistema contínuo continua estável, o meu sistema discreto, módulo menor que 1, também estável. Só que, para esse valor de polo, a minha frequência de amostragem foi muito baixa. Eu estou no limite do teorema de amostragem. Eu já comentei para vocês que, apesar do teorema de amostragem ser verdadeiro, não estou dizendo que ele não é verdadeiro, para sistemas em tempo real é muito pouco, certo? Eu tenho sempre que utilizar uma frequência de amostragem que é de 10 a 20 vezes maior que o meu sinal ou maior que o polo do meu sistema. Então, se o meu sistema tinha um polo aqui em menos 3, eu deveria ter escolhido uma frequência de amostragem pelo menos umas 10 vezes maior que 1 Hz. Tá? Bom, se eu violar o teorema de amostragem, notem que escolhi aqui uma posição em S igual a menos 10. Esse polo em menos 10, ele corresponde a um polo aqui em 0,00045. Ou seja, é estável, porque meu módulo é menor que 1. Esse aqui também é estável, porque o polo em S é menor que 0, é negativo. Mas notem que o meu sistema discreto, ele perdeu totalmente a dinâmica do meu sistema contínuo. Enquanto o meu sistema contínuo sai de 0 numa exponencial muito rápida aqui, o meu sistema discreto ele vai de 0 para 1 instantaneamente, ou seja, eu perdi toda a dinâmica aqui do meu sistema contínuo. Eu deveria ter escolhido uma frequência de amostragem maior para o sistema. Ok, pessoal, então nós tentamos analisar aí o que acontece com a resposta de um sistema de primeira ordem quando eu discretizo esse sistema, certo? Para a entrada de grau. Então, notem que, dependendo do polo do meu sistema contínuo, eu tenho que escolher uma frequência de amostragem que seja pelo menos 10 vezes maior do que o valor do polo. Certo? Se não, quando eu discretizar meu sistema contínuo, eu vou chegar num sistema discreto que a dinâmica é tão rápida que você não pega nada. Ou seja, a dinâmica do meu sistema contínuo é menor do que o meu período de amostragem. Então, o meu sistema discreto ele não enxerga toda essa dinâmica. Vamos ver agora, então, sistemas de segunda ordem. Então, se eu tenho um sistema de segunda ordem que tem o polo parte real nula e ômega-s sobre 10, a parte imaginária é ômega-s sobre 10, notem que eu comentei para vocês que para obter, então, se eu tenho uma posição em S e eu quero saber qual é a posição em Z, isso aqui é a posição do polo, como a parte real é 0, o módulo em Z é igual a 1. O ângulo, eu vou fazer a seguinte regra de 3. ômega-s sobre 2 é 180 graus. ômega-s sobre 10, fazendo uma regra de 3, é 1/5 de 180. Então, se eu pegar 180 e dividir por 5, dá 36 graus. Então, esse meu polo, que são dois polos complexos conjugados, em mais ou menos ômega-s sobre 10, eles dão dois polos em Z
com módulo igual a 1 e ângulo de mais ou menos 36 graus. Parte real nula, isso aqui é um sistema marginalmente estável. Módulo em z igual a 1 também é um sistema marginalmente estável. Então, se eu pego esse sistema aqui e aplico um degrau unitário, eu vou ter como resposta um seno no meu sistema contínuo. O meu sistema discreto também vai ser um seno, certo? Como eu escolhi ômega-s sobre 10, em um ciclo aqui do meu sistema contínuo, eu tenho 10 amostras do meu sistema discreto. Bom, o que acontece se eu diminuir essa frequência, certo? Escolhi uma frequência onde o meu polo está em ômega-s sobre 4. Bom, se ômega-s sobre 2 é 180, ômega-s sobre 4 é 90 graus. Parte real nula, eu tenho um módulo aqui em z igual a 1. Então, notem que meu sistema contínuo, quando eu aplico aqui um degrau, eu tenho um seno, continuo tendo um seno, e o meu sistema discreto, para cada ciclo desse seno, eu tenho 4 amostras. Aqui, apesar de eu não ter violado o teorema de amostragem, eu já tenho muito pouca informação, né? Para cada ciclo completo, somente 4 informações, é muito pouco. No limite do teorema de amostragem, então eu estou amostrando um sistema com o dobro do seu polo, ou seja, o polo está em ômega-s sobre 2, continuo com parte real com um módulo igual a 1, né? Ômega-s sobre 2 é um ângulo de mais ou menos 180. Então, quando eu aplico um seno no meu sistema contínuo, o meu sistema discreto ele vai vir uma onda quadrada, né? Ele vai de 0 para 1, para 0, para 1. Então, uma onda quadrada periódica aí, né? Aqui eu estou no limite do teorema de amostragem, certo? E vocês vejam que eu perdi praticamente toda a informação do sistema, ou quase toda, né? Se eu violar o teorema de amostragem, então eu escolhi aí um sistema que tem como o seu polo em 11 ômega-s sobre 10, ou seja, o meu polo é maior que a frequência de amostragem. O que eu vejo aqui, eu tenho então aqui, quando eu aplico um degrau nesse sistema contínuo, eu tenho aqui meu seno, né, variando, e o que eu vejo no sistema discreto é um seno com uma frequência menor. Como eu violei o teorema de amostragem, eu perdi totalmente a dinâmica do meu sistema contínuo, certo? O meu sistema discreto enxerga uma coisa que não é a realidade do sistema contínuo. Aqui, então, eu violei o teorema de amostragem. Bom, sistemas que têm polos complexos conjugados aí com a parte real positiva são sistemas instáveis. Enquanto quando eu aplico um degrau num sistema contínuo como esse, ele oscila com amplitudes cada vez maiores. Notem então que parte real positiva implica em z em módulo maior que 1. ômega-s sobre 6, ômega-s sobre 2, 180. Ômega-s sobre 6 é 1/3, ou seja, 180 dividido por 3, 60. Então, esse polo em S, que é 0,1 mais ou menos ômega-s sobre 6, em Z ele é 1,1 mais ou menos 60 graus. Então, como eu escolhi uma frequência de amostragem, a parte imaginária de 1/6 da frequência de amostragem, a cada período aqui do meu seno eu tenho 6 amostras. Não violei o teorema de amostragem, mas eu diria que é um pouco baixa essa frequência, tá? Se eu escolher um polo, vou manter a parte imaginária mesma, certo? Só que vou pegar uma parte real negativa, certo? Ou seja, um polo do lado esquerdo do plano complexo. Isso me resulta em Z
em um polo com um módulo menor que 1, ou seja, dentro do círculo unitário. Quando eu aplico então um degrau, o meu sistema ele oscila e depois estabiliza. O meu sistema discreto faz a mesma coisa, certo? Ele dá alguns passos aí, ou seja, está oscilando e vai estabilizar. Notem que mais ou menos num período aí de 6 segundos, né, praticamente um ciclo dessa oscilação, eu tenho 6 amostras. Se agora eu mantenho a parte real e vario a parte imaginária, ou seja, eu estou discretizando aí a minha função com uma frequência 3 vezes maior somente que o meu período de que a parte imaginária do meu polo. Então notem que o meu sistema aí, em S ele oscila mais, certo? A frequência dele é maior, né? E eu só tenho 3 amostras em cada oscilação. Mas como a parte real continua no lado esquerdo, esse sistema vai tender a estabilizar. Escolhi agora uma frequência de amostragem da parte imaginária que está violando o teorema de amostragem. Então esse é um sistema que responde muito rápido. Então quando eu aplico um degrau, ele oscila bastante, mas vai tender a estabilizar, certo? Ele não tende a infinito. O meu sistema discreto, ele já não pega nada dessa oscilação, certo? Eu tenho quase 2 períodos completos e só daí que eu tenho uma informação. Então, nesse caso aqui, eu claramente violei o teorema de amostragem, mas o sistema continua estável, tá? Parte imaginária, parte real aqui de S é menor que 0, negativo. Módulo em Z menor que 1. Então, se ômega S sobre 2 é 180, 4 por 3 vai dar mais ou menos 120. Mas isso aqui já violou o teorema de amostragem. Ele está sobrepondo uma região. Então, pessoal, mensagem aqui, né? Quando nós vamos discretizar uma função de transferência, nós precisamos saber o valor do polo, certo? E eu preciso escolher uma frequência que seja pelo menos 10 vezes maior do que a frequência desse polo. Ideal é uns 20 vezes maior, certo? Pelo menos. Quando nós estávamos discretizando sinal, nós escolhíamos frequência de amostragem de 10 a 20 vezes maior que a frequência do sinal. Para sistemas, eu vou olhar o polo. Então lembrem que o polo de um sistema ele é uma frequência em radianos por segundo. Então eu tenho que escolher uma frequência em radianos por segundo ou em hertz que seja de 10 a 20 vezes, pelo menos de 10 a 20 vezes maior do que a frequência do polo do sistema. Se eu não fizer isso, eu com certeza vou ter problemas quando eu for projetar o meu controle. Certo, pessoal? Então essa que é a mensagem importante aí dessa análise de sistemas de primeira e segunda ordem. Vídeo e áudio, tá certo? Estão acompanhando, né? Beleza. Bom, nós vamos ver agora como fica a nossa representação em diagramas de bloco quando eu tenho amostradores, certo? Então, quando eu tinha lá sistemas contínuos, né, eu tenho uma função de transferência, eu tenho uma entrada x e uma saída y, né? No caso aqui desses sistemas, então eu sabia que nesse caso sistemas contínuos, a minha função de transferência é a relação entre entrada e saída. Certo? Em S, essa relação entre entrada e saída me dá a minha função de transferência. Se eu tenho um amostrador,
E eu quero saber qual que é a relação aqui entre a minha entrada. Eu tinha então um sinal contínuo. Tenho um amostrador. Aqui eu tenho a minha entrada que é discreta. Sempre que eu coloco um asterisco, eu estou querendo dizer que é discreto, certo? E eu tenho uma saída que é contínua. Eu não tenho como ter uma função de transferência onde a minha saída é contínua e a entrada é discreta. Então, para poder obter essa função de transferência, eu aplico aqui um amostrador virtual na saída da minha planta. Aí sim, a razão entre essa minha saída discreta e a minha entrada discreta vai ser uma função de transferência discreta. Ou seja, a razão entre y de z e x de z é uma função de transferência em z. É claro que esses dois amostradores têm que estar na mesma frequência de amostragem, senão eu também não consigo. Bom, e quando eu tenho aí dois blocos, né, em série, se eu tiver, então, eu tenho aqui então um bloco que eu tenho um amostrador na entrada, eu tenho sua saída e tenho um amostrador entre a saída do bloco G1 e a entrada do bloco G2. E na saída aí do bloco G2 eu estou colocando o meu amostrador virtual. A nossa pergunta aqui que nós vamos analisar. Se eu não tiver o amostrador entre essas duas funções de transferência, a razão entre a entrada para a saída vai me gerar a mesma função de transferência? Isso aqui me gera uma função de transferência total igual a isso aqui? Já vou adiantar para vocês que não, certo? Bom, quando eu tenho amostradores entre duas funções de transferência que estão em série, a função de transferência total resultante da minha saída pela entrada total do sistema, eu tenho que primeiro aplicar a discretização em G1, aplicar a discretização em G2 e depois eu faço o produto. Se eu não tenho amostradores entre as duas funções, eu primeiro tenho que fazer o produto em S para depois amostrar. Quando eu faço isso, em vez de dizer aqui G1 de Z, G2 de Z, eu vou indicar G1, G2 de Z. E muitas vezes, inclusive, nós vamos colocar um traço aqui para não ter dúvida, certo? Significa que, nesse primeiro caso, nesse caso aqui, eu primeiro fiz o produto das funções de transferência em S para depois discretizá-las. É diferente de eu discretizar a função 1, discretizar a função 2 e depois fazer o produto. Então, essas duas coisas são diferentes. Não dá para aplicar aqui a propriedade distributiva. Certo? A propriedade distributiva a gente consegue aplicar quando são somas de funções de transferências, mas quando é produto, não. Bom, vou analisar o primeiro caso aqui, certo? Então, eu tenho que a minha saída y1 ela é igual a G2 de S mais Z1 amostrado. Bom, se eu amostro o meu y1, eu vou estar amostrando também a função G1 de S mais o Z1 amostrado. Bom, esse amostrador eu posso aplicar uma propriedade distributiva, certo? Só que amostrar algo que já está mostrado é o próprio sinal mostrado, certo? Não faz diferença. Então, quando eu amostro essa função, cuja entrada é um sinal amostrado, amostrar é a mesma coisa então, que a minha saída amostrada é igual à minha função de transferência amostrada vezes a minha entrada que já estava amostrada, certo? Bom, mas, ou seja, isso aqui é y de z, G2 de z, y1 de z. Bom,
esse meu sinal contínuo que eu tenho na saída do G1, ele é G1 vezes X1 amostrado. Quando eu tentar, então, saber o que é o Z1 amostrado, eu tenho que aplicar a amostragem em todo esse meu bloco aqui, certo? Nesse produto. Bom, amostrar esse produto, como o X1 já está amostrado, então isso aqui é G1 de S, X1, G1 asterisco, X1 asterisco, ou seja, Z1 de Z, G1 de Z, G1 de Z, X1 de Z, né? Bom, como eu conheço agora o Z1 de Z, eu vou aplicar aqui nessa primeira equação. Ou seja, a razão aí entre a minha saída para a minha entrada do sistema, Y1 sobre X1 de Z é G2 de Z, G1 de Z. Certo? Ou seja, eu primeiro fiz a amostragem de cada uma das funções de transferência para depois fazer o produto. Isso nós vamos fazer quando nós tivermos amostradores entre as nossas funções, entre as funções de transferência. Agora, se eu não tiver amostrador, se eu mostrar então o Y2, ele é G2 de S, Z2. O Z2, por sua vez, ele é G1 de S, G2 amostrado. Como eu conheço o Z2 de S, eu posso substituí-lo direto aqui, certo? Quando eu for amostrar isso aqui, amostrar o meu Y2, eu estou amostrando o produto vezes um sinal que já está mostrado. Então, isso aqui me dá G2, G1, asterisco de S. Ou seja, a minha saída em Z é G1, G2 barra de Z. Significa que eu primeiro fiz o produto em S para depois discretizar. Certo? Então, para mostrar que essas coisas realmente são diferentes, eu vou fazer um exemplo aí prático para vocês. Então, eu tenho aqui uma função G1, que é S mais 1, 1 sobre S mais 1, e uma função G2, que é 1 sobre S mais 2. Se eu fizer o produto em S dessas duas funções, eu chego em S ao quadrado mais 3S mais 2, certo? Então, peguei essas duas funções, fiz o produto em S. Vamos agora discretizar o G1 com um período de 1 segundo. Isso aqui dá 0,6 sobre Z menos 0,36. Vou aplicar a transformada Z em G2. Isso então dá 0,4 Z menos 0,13. E vou discretizar esse produto aqui, G1, G2 de S. Isso dá 0,2 praticamente Z, mais 0,07 sobre Z ao quadrado, menos 0,5Z, mais 0,05, certo? Notem que, se eu fizer o produto dessas duas funções de transferência, G1 de Z vezes G2 de Z, eu chego num resultado que é diferente de eu ter discretizado o produto G1, G2 de S. Notem que o denominador é igual, mas o numerador é diferente. Mas isso é suficiente para eu poder dizer que eu discretizar o produto de G1 de S e G2 de S é diferente de eu fazer o produto de G1 discreto vezes G2 discreto. Certo? Então, isso aqui me prova que essa condição é verdadeira, certo? É diferente eu primeiro fazer o produto em S para depois discretizar, do que eu discretizar as duas funções para depois fazer o produto. Eu não chego no mesmo resultado. Sempre que
eu tiver discretizadores entre as minhas funções de transferência, eu tenho que discretizá-las primeiro. Se eu não tiver discretizadores entre as funções de transferência, eu primeiro preciso fazer o produto para depois discretizar. Graficamente, vamos ver o que a gente tem em cada um dos casos, certo? Bom, então, o programa aí no MATLAB que deu origem a essas funções é esse que está representado aqui, certo? Então eu criei numerador e denominador da função G1, numerador e denominador da função G2. Então criei a função G1, criei a função G2 com o seu numerador, e criei a função G3 como produto dessas duas funções em S, certo? Tudo isso aqui tem S. Discretizei G1, discretizei G2 e discretizei o produto de G1 com G2. Quando eu faço o produto em Z, vocês vão ver que esse produto em Z, G1 de Z, G2 de Z, é diferente do G12 de Z. Bom, eu vou mostrar para vocês então a função step da minha função contínua 1 e discreta, o step da função 2 contínua e discreta, e comparar aí a minha função G3, que é o produto G1, G2, a sua função discreta e o produto das duas funções em Z, certo? Vou mostrar as três coisas aí para a gente ver que graficamente também é diferente. Então aqui eu tenho o G1 de S e a sua função discreta, certo? Então notem que um segue o outro, né? Minha função discreta segue a função em S. O G2 de S, ele tem uma frequência mais rápida, certo? Porque eu aumentei o polo, automaticamente é um sinal mais rápido. E aqui o G2 de S em verde, né? Seus degraizinhos, seguindo aí o azul, certo? Agora, o produto das duas funções contínuas, ele está em azul. Quando eu discretizo esse produto, eu chego no G1, G2 de Z, que está em verde. Agora, se em vez de fazer isso, eu primeiro discretizo o G1, depois discretizo o G2, depois faço o produto, eu tenho o sinal em vermelho. Notem que o sinal em vermelho ele está atrasado em relação ao produto das minhas funções contínuas. O que insere esse atraso é o zero que surgiu aí nesse caso aqui, certo? Na verdade, nesse caso aqui eu não tenho zero, eu estou mentindo. É a falta do zero que me introduz esse atraso. Okay? Então, de novo, mostrando aí graficamente, né, que fazer o produto em S para depois discretizar é diferente de eu discretizar as duas funções para depois fazer o produto. Apesar dos dois denominadores serem iguais, o numerador é diferente. Então, sempre que eu tiver um conjunto aí de funções de transferência, eu tiver discretizadores no meu sistema, para eu obter a função de transferência resultante, sempre que eu tiver várias funções de transferência em S e não tiver discretizadores entre essas funções, eu primeiro tenho que fazer o produto, para depois discretizar. Se eu tiver discretizadores, primeiro eu discretizo para depois fazer o produto, certo? Então, quando eu for tentar aí, trabalhar com diagramas de blocos mais complexos para obter um diagrama único, uma representação final única, eu tenho que tomar esses cuidados quando eu tiver discretizadores, certo? Bom, vamos ver algumas regras de como os meus polos das minhas funções de transferência em S vão estar mapeados na função discreta, como meus polos e zeros. Só para conferir, pessoal,
Áudio e o vídeo estão tudo bem? Vocês estão todo mundo aí ainda? Tá, joia. Então vamos ver essa questão aí de como ficam os polos e zeros de uma função contínua quando eu discretizo essa função. Opa, voltei para... Bom, então, pessoal, função de transferência. Então, os meus polos e zeros da minha função de transferência contínua, os polos, primeiramente, eles são mapeados de S para Z de acordo com a definição de Z, certo? Então, se eu for em cada ponto dos polos em S e substituir em E na STS, eu vou achar o polo, a posição do meu polo em Z. Bom, já os zeros, eles são divididos em dois tipos. Os zeros chamados estruturais. Os zeros estruturais são aqueles zeros que estão presentes na função contínua. Então, eles são zeros que existem na função contínua. Eles são mapeados em Z também de acordo com a definição de Z, certo? Então, cada posição de um zero na minha função S, eu pego essa posição, substituo em E na STS, eu encontro a posição desse zero em Z. Agora, existem alguns zeros que são chamados de zeros de amostragens. Esses zeros eles são inseridos quando o grau relativo da minha função de transferência em S for maior que 1. Sempre que eu discretizo uma função, o processo de discretização vai inserir zeros de tal forma que esses zeros, de tal forma que a minha função de transferência amostrada tenha sempre grau relativo igual a 1. Certo? Então, se a minha função de transferência em S tiver o grau relativo igual a 2, o meu processo de discretização vai inserir pelo menos um zero de amostragem para que o grau relativo da minha função amostrada seja 1. Isso sempre vai ocorrer, certo? Bom, aqui uma coisa interessante, certo? Os polos e zeros da minha função de transferência, quando o meu período de amostragem tende para zero, os meus polos e zeros, primeiro, os meus polos da minha função em Z, eles tendem para 1. Então, eu tenho um polo em S. Se eu fizer o TS tender para zero, ou seja, frequência de amostragem tender para infinito, todos os meus polos vão tender para 1. Por quê? Quanto menor for o TS, eu estou tendendo esse E na STS para zero. Se isso aqui tender para zero, o Z tende para 1. O mesmo acontece para os meus zeros estruturais, certo? Como os meus zeros estruturais também obedecem essa função, Z igual na E na STS, se o TS tender para zero, os meus zeros estruturais também tendem para 1. Agora, os meus zeros de amostragem, eles tendem para as raízes de um polinômio chamado BR aqui, certo? Então, esses zeros de amostragem, se eu tiver, se o grau relativo da minha função em S for 1, eu não tenho zero de amostragem, então ele não tende para lugar nenhum. Se o grau relativo da minha função em S for 2, eu vou ter pelo menos um zero de amostragem, o que significa que esse único zero de amostragem, ele vai tender para a raiz desse polinômio aqui, que é menos 1. Se o grau relativo da minha função em S for 3, eu vou ter dois zeros de amostragem. E esses dois zeros de amostragem vão tender um para menos 3,7 e o outro para menos 0,2.
268, certo? Então, dependendo aí da quantidade de zeros de amostragem que eu tiver, eles vão tender aí para posições diferentes. Notem que eu não estou dizendo que o meu zero de amostragem vai estar nessa posição. Eu estou dizendo que se o meu período de amostragem tender para zero, os meus zeros de amostragem vão tender para essas posições, para a raiz desse polinômio BR. E os polos e zeros estruturais vão todos tender para 1. Vamos ver um exemplo? Para ficar mais claro, eu peguei aqui uma função de transferência, certo? Que tem um zero e tem 3 polos. Os polos em S estão em menos 1 e são 2 polos complexos conjugados aqui. Menos 0,8 mais ou menos 0,39. E o meu zero está em menos 0,75. Se eu discretizo essa função com 1 segundo, notem que eu tinha somente um zero. Mas como o grau relativo dessa função de transferência é 2, apareceu aqui mais um zero, que é um zero de amostragem. Bom, para eu saber qual que é o estrutural e qual que é o de amostragem, eu tenho que pegar esse 0,75, aplicar lá na verdade é o menos 0,75, aplicar em E na STS e descobrir aí qual desses 2 polos é o estrutural. O segundo vai ser de amostragem. Se eu for diminuindo o TS, vocês notem que esse polo aqui está aumentando em módulo, esse polo também está aumentando em módulo, desculpa, zeros, né? Esses 2 zeros estão aumentando em módulo, só que um está tendendo para o menos 1 e o outro está tendendo para o mais 1. Os meus polos, os polos complexos conjugados eu não consigo ver aqui, certo? Eu vou depois mostrar uma tabela. Mas o meu polo real está aumentando também, olha, praticamente dobrou. Conforme eu vou diminuindo esse TS, cada vez que eu mexo no TS, eu tenho uma função de transferência diferente em Z, certo? Isso aqui, na verdade, está em Z, né? Vou corrigir. Certo, pessoal? Então, eu vou diminuindo o meu TS. Se vocês notem que esse polo aqui está aumentando. Esse zero em módulo também está aumentando, ele está tendendo para menos 1. Então, esse é um zero aqui de amostragem. E esse segundo zero, ele está tendendo para 1. Então, ele é o zero de amostragem estrutural. Isso fica mais fácil de nós visualizarmos em uma tabela. Então, eu peguei os meus polos, aqui meu polo real e o meu polo complexo conjugado, o meu zero estrutural e o meu zero de amostragem, e aqui eu fui então diminuindo o período de amostragem. Vocês notem que esse polo real, ele está cada vez mais tendendo para 1. O meu par de polos complexos conjugados, notem que a parte real está aumentando e a parte imaginária está diminuindo, ou seja, ele também está tendendo para a posição 1. O meu zero estrutural, ele também está tendendo para 1. Já o meu zero de amostragem está tendendo para menos 1. Exatamente aquela raiz que eu mostrei do polinômio, no caso, quando eu tenho somente um zero de amostragem. Bom, no diagrama aí no PZMap, né? Eu sei que é um pouquinho fraco aí para vocês verem, né? Está muito fraquinho. Então aqui eu tenho meus 3 polos, quando a minha frequência de amostragem é 1 segundo. Aqui o zero estrutural e aqui o zero de amostragem. Conforme eu vou diminuindo esse período, os meus polos e zeros estruturais estão tendendo aqui para 1
enquanto que o meu zero de amostragem está tendendo a -1. Cada vez que eu diminuo, eles vão todos tendendo para cá, certo? E o zero de amostragem tendendo para -1. Vai chegar uma hora que eu praticamente não consigo ver diferença entre esses polos e esses zeros. Eles praticamente vão estar no mesmo ponto. No tempo, quando esse período de amostragem é 1, aqui em azul, então, eu tenho a minha função contínua. Em degrais, eu tenho aí a resposta à minha função discreta, certo? Conforme eu vou diminuindo o período de amostragem, os meus degrais vão ficando menores, certo? Vão ficando cada vez menores e, aparentemente, o meu sistema discreto vai ficando cada vez mais parecido com o sistema contínuo, né? Chega uma hora que eu só vou conseguir ver alguma diferença se eu aplicar um zoom aqui, né? Nós vamos ver que quando todos esses polos e zeros tendem para 1, isso pode me gerar alguns problemas na prática, tá? Apesar de quando eu olho aqui essa resposta parecer que é melhor, na prática isso pode causar alguns problemas que nós vamos ver ainda em aulas futuras. Bom, aqui nós temos o processo de discretização, certo? Então, se eu for discretizar aqui, eu tenho o zero ordem hold, certo? Eu quero saber a função de transferência do meu zero ordem hold. Eu sei que em S, isso é 1 menos E na STS sobre S. Se eu tentar aplicar aí a transformada Z para saber a função de transferência desse sistema discreto, do meu zero ordem hold, e eu for aplicar a discretização em cima dessa função de transferência, eu vou descobrir o seguinte. E na menos STS é a própria definição de Z, certo? Então eu posso jogar isso direto para fora da transformada Z. Nós vimos que 1 sobre S, na verdade, isso é a função do degrau, certo? Se nós formos lá na nossa tabela que compara transformada de Laplace com transformada Z, 1 sobre S é o degrau unitário. Então, 1 sobre a transformada Z de 1 sobre S é o degrau unitário também, Z sobre Z menos 1. 1 menos Z na menos 1, ele na verdade é o inverso dessa função aqui, certo? Ele é Z menos 1 sobre Z. Então, a transformada Z do meu zero ordem hold é 1. E se eu tiver uma função aqui na saída do zero ordem hold, né? E eu quero saber qual que é a transformada Z desse conjunto aqui, certo? Bom, como eu não tenho amostrador entre o zero ordem hold e a minha função, eu tenho que primeiro fazer o produto, certo? Então, eu primeiro faço o produto do zero ordem hold com a minha função de transferência para depois aplicar a transformada Z. Então, primeiro o produto e depois a transformada Z, porque eu não tenho amostrador entre essas duas funções. Bom, a função transformada do zero ordem hold eu conheço. Novamente, isso aqui é Z, então eu posso jogar esse termo para fora, 1 menos Z, 1 menos Z na menos 1. Transformada Z da minha função dividido por S. Bom, se eu quiser fazer a transformada Z disso aqui, o que eu posso fazer? Aplicar frações parciais, reconhecer funções mais simples que eu consiga diretamente lá na minha tabela que compara transformada de Laplace com transformada Z, identificar essas funções e conseguir substituir direto aqui, certo? Então, se eu precisar fazer isso aqui, transformada de frações parciais, vou lá na tabela transformada, compara transformada de Laplace com transformada Z, substituo, eu vou ter então minha transformada Z. Ou eu simplesmente vou na minha no MATLAB, certo? Vou lá dar o comando continuous to discrete, ele vai discretizar para mim, certo? Nós não vamos fazer isso aqui na mão, certo? Nós vamos sempre utilizar o MATLAB.
Certo, pessoal? Todo mundo aí? Tá joia. O último assunto aí que eu queria mostrar para vocês é como obter aí, né? ah, como obter de um diagrama de blocos aí, né? O diagrama de blocos equivalente, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Um sistema que mistura aí sistema contínuo com sistema amostrado. Em geral, o nosso controlador vai estar sempre amostrado, né? Então esse asterisco significa que ele está amostrado. Eu tenho a saída do meu controlador, tenho um mostrador para aplicar aqui no sistema contínuo. Meu sistema contínuo realimenta o meu sistema discreto, que de novo tem amostrador. Tenho o meu erro discreto, então eu quero saber qual que é a função desse sistema em malha fechada. Bom, para fazer isso, se eu quiser saber qual que é a função de transferência em malha fechada, primeira coisa, né? De novo, eu preciso colocar um amostrador virtual aqui, se eu quiser saber a relação entre a minha saída, que é contínua, para a minha entrada, que é discreta. Então, amostrador virtual, aí eu consigo obter a função de transferência dessa pseudo saída discreta em relação à minha entrada discreta. Então, a minha função de transferência total discreta. Ou em Z, certo? Bom, essa função, se eu não tivesse esses amostradores, certo? Vamos supor que eu não tivesse esses amostradores e vocês tentassem fazer isso aqui, como sempre fizeram para obter a função de transferência em S, vocês iam chegar aqui que no numerador tem a parte aqui direta, né? A parte assim que estivesse em malha aberta, ou seja, no numerador eu tenho GC, GP, H, certo? Dividido por 1 mais essa função aqui fechada, certo? O conjunto de tudo. GC, GS, GP, H. Bom, como que eu faço aqui para saber aonde que eu tenho que primeiro fazer o produto para depois discretizar ou quando eu discretizo para depois fazer o produto? Bom, eu faço o seguinte, aqui eu tenho GP, H e GC, certo? Nessa malha aqui. Notem que entre GP e H não tem amostrador. Então aqui eu tenho que primeiro fazer o produto para depois discretizar. Agora, em GC, para conectar com o restante, tem amostrador. Então aqui eu primeiro tenho que discretizar para depois fazer o produto. Vou para a segunda malha. Em GS, nessa malha aqui, ó, GS, GP e H, entre essas três funções, não tem amostrador. Então aqui eu primeiro tenho que fazer o produto em S para depois discretizar. Já para conectar o GC, como tem amostrador com essa malha aqui, eu primeiro discretizo para depois fazer o produto. Então essa é uma regra prática aí que eu passo para vocês. Se eu quero saber, então, como obter essa função de transferência em malha fechada, vocês podem fazer isso aqui primeiro como se não tivesse amostrador em nenhum lugar, certo? Aí vocês vejam os produtos. Esses produtos dessas funções de transferência, quando não tem amostrador entre elas, vocês primeiro fazem um produto para depois discretizar. Se tiver algum amostrador entre elas, não, certo? Primeiro discretiza e depois faz o produto. De uma forma geral, essa é a regra, pessoal. Dá para fazer assim passo a passo também, mas eu acho um pouquinho mais complicado de estar explicando. Eu acho mais simples aí essa regra que eu passei para vocês. Obtém uma função de transferência sempre primeiro, como se não tivesse nenhum amostrador. Aí vocês vão nas malhas que vocês obtiveram, sempre que não tem amostrador entre as duas funções, vocês primeiro fazem um produto em S para depois discretizar. Certo? Essa é uma regra prática aí que eu passo para vocês que eu acho mais simples.
Então, pessoal, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, curiosidade? Nada? Tudo tranquilo? Tá, joia. Bom, pessoal, nós estamos encerrando uma parte da nossa disciplina que era sobre... caiu o Moodle? Como assim? Eu tô com acesso ao Moodle ainda, tá? Opa, caiu mesmo. Bom, mas aqui com áudio e vídeo na conferência está tudo certo, né? Não recebi nenhuma mensagem, certo? Depois eu vou ver lá nos e-mails se tem alguma mensagem sobre o Moodle aí. Mas não deve demorar muito para voltar. Bom, pessoal, então eu ia mostrar ali no Moodle, né? Mas não vai dar. Nós estamos encerrando essa primeira parte da disciplina sobre sinais e sistemas amostrados, que era uma informação básica que a gente precisava para poder começar a trabalhar com controle, certo? Então, na próxima aula, eu vou ver ainda se ela vai ser síncrona ou assíncrona, tá? Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Nós vamos começar a entrar propriamente em controle, certo? Nossa aula de hoje, como vocês não têm mais nenhuma pergunta aí, era o que eu tinha para passar nessa aula, certo? Para encerrar essa primeira parte. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, nós vamos estar encerrando essa aula, certo? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação ao exercício que é para entregar. Uhum. Posso falar? Pode. Então, só para ver se eu entendi certinho o que é para fazer. Uhum. Esses tempos K-1, quando o K é nulo, ele vai ser zero, certo? No Y, menos Y, menos 0,5, Y, K-1, na primeira interação. Uhum, certo. Deixa eu ver se eu consigo. Por que eu não consigo abrir aqui agora. Pode repetir para ver se eu memorizo aí. Então, Y de K, né? quando eu isolo o Y de K para achar a primeira interação. Certo, No você K passa. igual a 1. Exato. Aí o Y, 0,5Y de K-1, nesse caso, nessa primeira interação, ele vai ser zero, certo? Vai ser zero, porque quando você substituir o K por zero, ele vai ser Y de menos 1. Certo? E nós colocamos que as condições iniciais são nulas. Então, tanto y quanto x para coeficientes negativos ali do tempo amostrado, eles vão ser zero. Perfeito. No x a mesma coisa. Quando eu aplico o degrau nele, exemplo, o degrau numa interação de K1, no primeiro x de K vai dar zero. No caso, então, meu valor aqui vai ser 1. Esse é o degrau unitário 1. O x de zero vai ser 1. É degrau unitário, né? Isso, degrau unitário. Então, x de zero vai ser 1. Aí no outro, no 0,4, vai ser zero, porque vai dar negativo. Uhum, exato, exatamente. X de menos 1 tem que ser zero. Perfeito. Era só isso mesmo, senhor. Obrigado, hein? Então, tá jóia, por nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, não tendo mais nenhuma dúvida, nós estamos então, estou encerrando aí a nossa aula. Então a gente se vê e a gente conversa aí na semana que vem. Joia, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos e até semana que vem. Uma dúvida rapidinho. No exercício 2 que pede tabela ou gráfico, Uhum. manda um arquivo PDF para anexar, né? Coloca no arquivo em PDF e me manda para mim. Aí vocês escolham, né, se querem fazer uma tabela ou um gráfico, né? Porque assim, no Word eu faço a tabela e aí eu salvo com PDF. Pensei em fazer assim. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Obrigado, professor. Tá, por nada. Tchau, tchau. Então tá jóia, pessoal. Até mais. Professor. Oi. Caso o Moodle não voltar hoje, aí você... não, é verdade, tem um dia, né? Então tem tudo bem. Um dia de Amanhã tolerância certeza que volta. justamente para isso.
Boa, professor. Sagaz. Tá, joia.